Olá, boa noite. Então, nós vamos dar início ao curso mediúnico, a sexta aula, e nós vamos falar sobre obsessão, tá? Eu vou também dividir em duas partes, porque ele também é grande, então eu vou fazer meia hora e depois eu faço o restante, tudo bem? Então, eu quero que vocês sejam bem-vindos a essa aula, que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, proteja, e que as equipes espirituais possam estar sempre ligadas a todos nós, porque nós nunca estamos sozinhos, né? As aulas estão sempre aqui, nas aulas estão sempre aqui todos os mentores para nos dar toda a sustentação, todo o direcionamento desta aula, tá bem? A obsessão, né, ela é por regra um dos fatos que a gente vem, né, dentro da doutrina, alicerçando e instruindo a todos, né, devido a essa ocorrência, né, que depende somente de nós também, das nossas atitudes, mudanças, né. Então, nós vamos lá. Vamos na introdução, definição geral da obsessão, tá? Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, né? Impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania, né? Chama, a pessoa está com obsessão, né? Está obcecada, né? Esse tipo assim. Vamos lá. Só por essa definição do Aurélio, já podemos deduzir a complexidade, a abrangência e profundidade desse tema e de suas consequências na vida de todos nós, não é verdade? Fica evidenciada também a importância do estudo, a compreensão deste fenômeno que atinge ou pode atingir qualquer um de nós. Qualquer pessoa responsável que pretenda trabalhar nas fileiras do espiritismo cristão deve, portanto, estudá-lo com muito amor, para que possa realmente ajudar o próximo através do tratamento que se convencionou chamar de desobsessão, tá? E para iniciarmos este estudo de maneira mais atenciosa, voltamos à definição do Aurélio. Esse é o primeiro item. Encontramos a impertinência, qualidade ou caráter do impertinente. Impertinente. 1. Que não vem a propósito, estranho ao assunto de que se trata, descabido e inoportuno. 2. Que fala ou age de maneira ofensiva, inconveniente, importuno, insolente, irreverente. Perseguição. 1. Ato ou efeito de perseguir, persecução. 2. Tratamento injusto e cruel, infligido com escarnecimento às perseguições sofridas pelos cristãos, né? Então ele grifa, né? O Aurélio grifa. Desculpa, gente, tô meio gripadinha. Grifa nisso. Eu não sei se é gripe, se é, né? Que eu tenho também rinite e assim vai, né? Então é muita coisa. Deixa eu pegar um negócio aqui para pôr atrás das minhas costas, que esse negócio é muito grande, minha poltrona. Então vamos lá. Continuando. Vexação. Ato ou efeito de vexar e, consequentemente, vexar, causar tormento a atormentar, molestar, maltratar. 2. Humilhar, afligir, afrontar. E 3. Causar vergonha a envergonhar, né? O significado de vexar, tá bom? Observe que só pelo significado natural das palavras, sem os conceitos desenvolvidos pela doutrina espírita, para a obsessão, já se depreende o que vem a ser um ato ou uma ação obsessiva, tá? Já no item 2, a definição do senhor Aurélio fica ainda mais clara. Preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideias fixas, mania, né? Chama-nos a atenção para o aspecto doentio da obsessão.
que resultam de sentimentos que foram recalcados, ou seja, ocorrência e ou situações que foram vivenciadas negativamente pela pessoa, espírito, gerando ideias fixas, manias, né? Então a pessoa começa dessa forma. Nós vamos para a página 22, né? Da continuação aqui. Vamos ficar por aqui nas reflexões a partir do significado de obsessão que encontramos no Aurélio. Vamos agora ver a definição que encontramos nas obras básicas da doutrina dos espíritos. Vamos observar que todos estes significados do Aurélio serão encontrados de maneira mais profunda. Antes de entrarmos na definição espírita de obsessão propriamente dita, é importante entendermos que definição espírita da obsessão. Vamos lá, que o Livro dos Médiuns vem passar para nós. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, livro publicado em 15 de janeiro de 1861, segundo o livro da Codificação Espírita, este livro traz em seu título a denominação de Espiritismo Experimental. É considerado a elaboração científica da doutrina dos espíritos. Então, cientificamente, tudo que foi abordado, tudo que foi pesquisado, né? Então, está nesse livro dos médiuns, tá certo? Vamos à definição. No capítulo 23 da obsessão, nós vamos ter a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E depois vai ter as causas da obsessão e o meio de combatê-las, né? Então, nós vamos para umas questões que está neste livro que foram feitas. Na questões 237 a 254, conforme trechos abaixo, pequenos trechos, que vale a leitura na íntegra para o estudo completo do tema. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de estar com o Livro dos Médiuns, vão nessas questões, tá certo? E lá a gente vai ter mais um alicerce, tá? Maior. Já na questão 237, Allan Kardec disse que a obsessão dos médiuns é uma das grandes dificuldades que se encontra na prática do espiritismo e conceitua. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, tá? Adianta que são sempre exercidas as obsessões por espíritos inferiores, ou seja, de moral não elevada, cujos objetivos veremos mais adiante. São de se vingar, fazer justiça com as próprias mãos, dar uma lição, fazer sofrer, etc. Então, nesse meio aqui, que a gente, nessas primeiras conclusões, então a gente sabe que são os espíritos inferiores e que eles nos vêm, né, a nos obsediar, porque eles estão uns com vingança, né, outros querendo fazer justiça com as próprias mãos, dar uma lição, né, que fez algo que talvez não seja tão assim, mas querem dar uma lição. São esses espíritos que muitas vezes, não com todo mundo, mas muitas vezes são espíritos do passado nosso, que vêm, né, de encontro a nós, que passa, né? Então, quando a gente não está vigilante, por isso que Jesus fala, orai e vigiai sempre, né? E o que é orar e vigiar sempre? As nossas atitudes, as nossas ações, o nosso modo de proceder, né? A gente é falho, não é verdade? A gente não é perfeito. Nós, por mais que nós estudemos, por mais a gente veio com uma bagagem muito grande de imperfeições e que estamos tentando, né, nos melhorar a cada dia, né? Mas quando a gente está nesse quadro, a gente vai para o centro. Se a pessoa é católica, ela vai para a igreja, né? Conversar com o padre, vai entrar em oração. Mas o que nos favorece muito é a mudança dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Faz com que eles não tenham como nós darmos brecha. Nós vamos dar brecha na hora da raiva, nós vamos dar brecha nas horas das injustiças que a gente vai fazer, nós vamos dar brecha na hora que a gente não está compreendendo, da impaciência, né? Isso são os momentos que a gente vai dar brecha a esses irmãos, tá certo? Informa que os bons espíritos não exercem nenhum constrangimento, de forma nenhuma, respeitando o nosso livre-arbítrio, né? Então, esse nosso mentor, nosso anjo guardião,
ele tem que respeitar o que a gente escolheu. Ele nos dá um conselho, veio uma intuição, algo, olha, não faça isso, né? Vê com outra pessoa, pergunta para outra. Então, vem esse tipo de intuição para nos alertar que aquele caminho não está correto, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente... Então, ele só vem para isso, mas as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Aí já é diferente com os espíritos inferiores, eles interferem no nosso livre-arbítrio, né? Eles nos condicionam para o mal, eles nos condicionam para irmos, né? Caminhar junto com eles, não é verdade? Bom, os bons aconselham, combate a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. E o que que acontece? Né? Quando a gente começa a ter essas condutas, essas más condutas, e os espíritos que estão do nosso lado, os bons espíritos, eles vão se afastando e vai deixar a gente com o nosso livre-arbítrio. Eles vieram, tentaram passar e a gente não quer entender, né? A gente não quer aceitar. A gente quer ficar com ódio, a gente quer ficar com raiva, a gente quer brigar, a gente quer explodir, a gente quer colocar, né, a cara a tapa, aí a gente vai tomar uns tapas mesmo, né? Mas por aí, mais ou menos. E continua. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que se consegue prender-se. Se chega a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Então a gente acaba sendo marionete, né, nas mãos deles. Eles acabam, a gente começa a querer brigar mais, a gente começa a discutir mais, as pessoas ficam com muita raiva da gente, assim por diante, não é verdade? Então a gente tem que ver e reavaliar tudo isso. Só isto já nos dá uma medida bem precisa da conduta dos bons e dos maus espíritos em relação a nós. E desta forma o conceito da obsessão vai nos ficando mais clara, né? Então nós vamos ser obsediados a partir do momento em que nós começamos a abrir brechas, né? Devido à nossa má conduta, tá certo? Emmanuel, com psicografia de Francisco Xavier, no livro Pensamento e Vida, em seu capítulo 27, de nome Obsessão, conceitua a mesma como: observando sua mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, o que que acontece com a gente? Nós somos energias, nós somos sintonia, tá? Então, a minha energia, a minha sintonia, vou detectar com a outra da outra pessoa. Se eu tenho pensamentos bons, se eu faço as minhas orações, se eu procuro ler bons livros, se eu procuro estudar mais, se eu procuro me empenhar, eu vou atrair, minha áurea vai estar equilibrada e eu vou atrair os bons espíritos, tá certo? Meu anjo guardião, mentor, etc, tá? Mas se eu começar a ver filmes sem escrúpulo, ler livros sem nexo, começar também nesse quadradinho ver coisas também impróprias, eu vou começar a abrir meu campo áureo para as coisas negativas. E eu vou atrair, e através da minha raiva, né, porque eu quero impor algumas coisas, eu vou atrair esses outros irmãos. E os nossos irmãos, eles vão afastar, porque nós não estamos na mesma sintonia, na mesma faixa de pensamentos. Deu para entender? Então vamos lá. Ainda neste mesmo capítulo nos informa e chama nossa atenção para o fato de que fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente nos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Depois eu explico isso. E conclui: dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagra-se em paz ao serviço. Antes de eu concluir, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui, né? Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós obsediamos nosso irmão, encarnado para encarnado. E como que é essa obsessão? Eu emano pensamentos ruins para ele, eu xingo, eu ainda mando ódio, raiva, né? E muitas vezes nós obsediamos
quando é aquela paixão desenfreada, aquela paixão doentia que a gente tem por uma outra pessoa. E o que acontece nessa paixão doentia? Nós vamos pensando na pessoa 24 horas por dia. E a pessoa capta o nosso pensamento, porque uma hora ele vai captar esse pensamento, e começa a ficar aturdido, porque ele está em outro relacionamento, ou não quer mais te ver, né? E você vai obsediando, você quer aquela pessoa, né? Então, tem isso também. Então, a gente obsedia a outra pessoa também. E nós também, devido aos pensamentos de raiva, de rancor, né? Nós emitimos essas vibrações para essas pessoas vão ficando mais tristes, né? Se ela tiver com o campo áureo aberto, elas vão captar toda essa energia também. Então, muito, muito cuidado, né, com tudo isso. E conclui. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagra-se em paz ao serviço, incessantemente é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênção para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, quando nossos pensamentos se elevarem, quando nós conscientizarmos que a gente tem que estar equilibrados em mente, corpo, são, nós vamos nos elevarmos mais ainda, entendeu? E vamos beneficiar a todos que estão dentro do nosso lar também, tá certo? Vamos em frente. Tipos de obsessão segundo a doutrina dos espíritos. Ainda na questão 237, Allan Kardec esclarece que a obsessão apresenta características diversas, que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Então vamos lá. Vamos primeiro tipo de obsessão simples. Na questão 238, Allan Kardec conceitua a obsessão simples. A obsessão simples verifica-se quando o espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados, tá? Mas quem que está em desequilíbrio? O médium, tá certo? E conclui. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, que consiste nas manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos, que espontaneamente produzem pancadas e outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo das manifestações físicas e espontâneas, questão número 82, tá? Lá a gente vai ter um parecer melhor sobre tudo isso. Allan Kardec ainda avisa que na obsessão simples, o médium sabe perfeitamente que está lidando com o espírito mistificador. Então não tem como o médium dizer que não está, tá? Então ele sabe sim, e cabe a ele, né? Falar, este é o meu corpo e eu não te dou passagem para isso, tá certo? Podemos tomar providências para se proteger e se livrar desse tipo de obsessão. O que esse médium deve fazer numa sessão, né, que ele está, ou no tratamento que ele esteja e veio dessa forma? Ele se desconecta totalmente, chama o dirigente do grupo e pede para que o dirigente dê um passe nele e dizer que ele não está bem, né? E que quando ele se equilibrar depois do passe, aí sim ele pode dar sua manifestação, quando ele sentir as energias já equilibradas, entendeu? Nesta modalidade de obsessão, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Então, o que acontece, gente?
depende de mim. Eu médio com essa obsessão, né? Então, como que tá minhas atitudes? Como que foi o meu dia, né? O meu dia foi muito desequilibrante. Então, eu chego até antes da reunião e falo, gente, eu não tô bem, preciso tomar um passe, preciso me conectar aqui. Não sei se eu vou dar a passagem, tá certo? Não sei se eu vou manifestar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Segundo tipo de obsessão, a fascinação. Na questão 239, Allan Kardec conceitua a fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelos espíritos no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações, tá? Ele não vai ter como achar que está falando alguma abobrinha, tá? Allan Kardec avisa que o médium fascinado não se considera enganado. Não, de forma alguma. Já um indicativo de que está fascinado, quando a gente fala, olha, sua comunicação não foi bem assim, né? Não está de acordo com o da reunião. Não, eu dei a comunicação normal. Você está falando mal de mim, agora do espírito que veio, né? Mais ou menos assim. E eu acabo não acreditando que eu falei palavras que não estavam no contexto. O médium fascinado confia cegamente no espírito e não se dá conta do ridículo a que se expõe através do que fala, do que escreve e do que faz, né? Então, por muitas vezes eu trabalhei em trabalho de psicografia e toda psicografia tinha que passar por uma bancada de irmãos que liam para ver se estava tudo coerente ali, né, gente? Porque pode acontecer também, né? Então, de repente, vai uma carta sem ser lida por uma pessoa e ter palavras ali e a coisa fica difícil, né? Melhor não passar nada e quando a gente vê algumas coisas que não é bem assim, a gente devolve de novo e tenta com outro médium, né? Porque aquele médium ele está realmente com fascinação ou deixou o espírito se passar por isso. A fascinação pode atingir da mesma forma pessoas simples e pessoas instruídas e inteligentes, tá? Não tem, porque ele não é instruído. Não, todos, né, estão ali, tá? No meio termo. O espírito na fascinação dirige o médium como guia dirige um cego, levando-o a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas, como sendo as únicas expressões da verdade, podendo levar o médium a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. São os casos dos fanáticos, né? Então há fanatismo em todas as religiões, certo? Aí o espírito aproveita daquele lá, né? Aí ele começa, não sei se vocês já viram muitos irmãos de doutrinas, né? Que falam em praças, né? E falam sem parar. Ali tem espíritos fascinados, que estão usando a palavra, porque eles também são inteligentes. Muitos sabem até, mas faz a pessoa. Muitas vezes eu já vi cenas assim de irmãos que ajoelhavam na praça, andavam para lá e para cá de joelho. Ali está doendo o joelho daquela pessoa. Ela não vai fazer aquilo porque ela quer. Você sentia que ele suava e não parava de falar. Então é complicado realmente, né? Então pode acontecer dentro de qualquer local e de qualquer lugar, tá certo? Então tem que prestar bem atenção a tudo isso, tá? Em diversas doutrinas. Nesta modalidade de obsessão, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude, porque ele vai falar sobre tudo maravilhosamente bem, tá? As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança. Eu já tive nisso, uma pessoa evangélica veio conversar comigo, que Deus queria falar comigo, e eu disse que acreditava, né? Até acreditava no Espírito Santo, mas que Deus queria falar comigo, né? Eu sou o teu Deus, eu quero falar com você, não, né? Deus, ele tem muita coisa para fazer, né? Eu falei bem assim com ele.
com a pessoa. E a pessoa fala assim, mas você não acredita em mim? Eu sou o Espírito da Verdade. Aí eu falei, não, você não é o Espírito da Verdade, porque o Espírito da Verdade, porque ele usou, né, que da minha doutrina tem o Espírito da Verdade, Allan Kardec passou muitas coisas o Espírito da Verdade. Eu falei, ele também não tem tempo para vir falar comigo. Bem, não, ele também não tem tempo, ele tem muita coisa para fazer.